Deuteronômios, capítulo 9. O dom da terra prometida. Ouve, Israel, hoje passará o Jordão para despojar nações maiores e mais forte do que tu. Cidade importante cujas muralhas sobem até os céus. Um povo forte, de alta estatura, descendente dos Enoques, que conheces, e dos quais ouviste dizer: quem poderá enfrentar os filhos de Enoque? Quem poderá? Versículo 3. Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, marcha diante de ti como um fogo devorador. Oh, glória a Deus! É Ele quem os destruirá, pois é o seu Deus quem os destruirá e os esmagará diante de ti, de tal forma que tu os despojarás e os aniquilarás prontamente, como o Senhor te prometeu, porque é Deus quem te promete. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado de diante de ti, não digas no teu coração que foi por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu na posse dessas terras, porque é por causa da perversidade dessa nação que o Senhor as despoja diante de ti. Marque esse versículo 4, porque Deus, ele é tão justo que Deus ele não deixa nem aquele povo de Israel pensar que aquele povo está sendo dominado e destruído por Deus por causa deles, mas sim por causa do que eles são, por causa da desonestidade, da perversidade dessa nação. Olha como Deus é justo. Deus é justo, amados. O sol nasce para todos, os bons e os maus. E Deus ele não quer nunca que nós engrandecemos o nosso coração. Então marca esse versículo 4. Versículo 5. Não é pela tua justiça nem pela retidão do teu coração que entrarás na posse de suas terras, mas é por causa da perversidade dessa nação que o Senhor a despoja diante de ti. Quando Deus ele prometeu, pode marcar esse versículo 5 também, porque Deus, quando ele prometeu a terra prometida para o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, Deus ele é tão justo que ele só tirou as terras de pessoas más, pessoas que de forma alguma entendia que Deus é Deus, grande e poderoso, criador do céu e da terra. Deus ele não tirou nada do justo para dar o justo. Deus ele tirou de pessoas perversas para entregar os justos, para punir aquele que ele é perverso, aquele que não entende o poder de Deus. E Deus ele quer ensinar eles. E Deus entrega sempre aqueles nas mãos do inimigo. E aquelas pessoas não mereciam, então Deus tirou deles e entregou para o povo dele. Então Deus, ele por isso que eu falo que nós temos que aprender de Deus, porque Deus ele é tão claro que ele está ensinando quem ele é. É necessário o servo do Senhor saber quem Deus é. Deus é justo. Deus é justo. Ele não está tirando a terra que ele prometeu aos israelitas de uma pessoa justa. Ele está tirando de pessoas perversas. Pessoas que Deus já tentou chegar no coração deles e eles não aceitaram pelo livre-arbítrio. Então Deus tira e dá para aqueles que é obediente. Deus ele é justo. O sol brilha para todos, está aí como prova. Os maus e os bons estão vivendo sobre o mesmo sol que ilumina o seu dia todos os dias. Continuando aqui o versículo 5. E é também porque o Senhor teu Deus quer cumprir a palavra de que teu
Ó, vou ler de novo. E é também porque o Senhor teu Deus quer cumprir a palavra que deu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele tinha promessa, ele uniu o útil e o agradável, não é assim que se faz? Deus também quer privilegiar o povo de Israel, porque Deus prometeu que um dia daria a eles, né? Sempre paz, tranquilidade, né? Aí você me pergunta, paz? Em que momento? Bem, Deus lhe deu paz o tempo inteiro. Aquele que entregou tudo nas mãos de Deus e deixou Deus cuidar, Deus cuidou. Mas houve muitos que ficava entediado por ser só cuidado, né? Porque tem essas pessoas. Tem as pessoas que ficam um tempinho quietas e já começa a maquinar na cabeça deles. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer um esporte, né? Uns falam, não, eu tenho que fofocar da vida do outro. Não, a vida tá entediada demais. Eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Tem pessoa que maquina o mal, acredita? Senão não estaria a cadeia cheia, né? Então, é isso aí. Tem pessoas que vivem entediada que precisa estar com a cabeça ocupada. E a pessoa nunca pensa que se ela ler a palavra de Deus, ela vai estar intertida. Porque há muitos livros por aí, né? Tem pessoas que gostam de ler livro para interter o dia, ler um livro de romance, ler um livro de. Mas ninguém parou para pensar que a Bíblia é a única que vai te trazer satisfação, tanto emocional, financeira, né, corporal, porque Deus ele mostra ali, ele supre todas as suas necessidades, tanto física, emocional, espiritual. Deus ele supre tudo, financeira. Deus ele supre tudo. A palavra de Deus é uma só. Então a pessoa que tá, eu sou uma pessoa ansiosa, quer um remédio? Lê a Bíblia todo dia. Lê um capítulo todo dia, seu remédio que eu te dou para você. O ano todo. Pronto. Te dou o ano todo para você não se tornar uma pessoa viciada em Deus. Porque Deus, ele tem que ser um vício contínuo na nossa vida, para que a gente possa orar todos os dias, acordou e falar: Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, por ter me permitido respirar mais um dia. No final do dia, obrigado, Senhor Deus, porque eu estou indo bem. Cheguei até aqui, Deus. Obrigado, Senhor. Deus tem que se tornar um vício na nossa vida, um hábito contínuo, um hábito maravilhoso na nossa vida, dia e noite. Continuando aí, versículo 6. Sabe, pois, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá a posse dessas terras excelentes. Porque é um povo de cabeça dura. Deus ele insiste em dizer que ele não está dando a terra prometida porque eles mereceram, mas porque aquelas pessoas que vivem lá na terra prometida não merecem estar na terra prometida, né? E que Deus uniu o útil e agradável, porque Deus fez promessa para Jacó, Isaac e Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, a ordem. Porque Deus lhe falou: ó, esse povo não me obedece. Eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó que eu daria sempre uma vida em abundância. Então, esse povo não está merecendo, vou tirar eles dali, vou cumprir minha promessa. Então Deus ele deixa bem claro para o povo de Israel, aquele povo que ele tirou do Egito e caminhou com eles pelo deserto, que não era pelo proceder deles, que Deus está entregando aquela coisa para eles não se encher que eu consegui essas terras prometidas porque minha boa conduta fez com que Deus me deu. Não. Deus deixa bem claro que não foi por isso. Não foi pela justiça ali em si deles, mas sim porque Deus viu que aquele povo, e Deus estava fazendo o quê? Vendo que aquele povo é um povo de dura cerviz, de coração duro, resolveu o quê? A árvore que não dá bom fruto, ela é o quê? Dissipada fora. E Deus decidiu, você não está trazendo nada de coisas boas em referência à minha grandiosidade como Deus. Então vou te dissipar fora. Vou tirar você daqui. Porque essa terra é minha, foi eu quem criei. Aqui só vive quem eu quero.
Deus é justo? Deus é justo. O sol está aí de prova, ele brilha para todos. Os maus e os bons estão sobre o sol, clareando a vida deles, trazendo luz. É isso aí. Então vamos continuar. Versículo 7. Lembra-te, não te esqueça, de que modo irritastes o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Não cessaste de ser rebelde ao Senhor. E aqui Deus ele bota na ferida do povo Israel. Olha aqui, não engrandece seu coração não. Que eu não tô dando essa terra para vocês porque vocês mereceram não. Vocês me irritaram enquanto deu lá no deserto. Eu só tô entregando essa terra porque eu fiz uma promessa e tô unindo o útil e agradável porque esse povo também é de coração duro e não merece estar aqui. Então eu vou tirar eles daqui e vou colocar vocês. Então vocês observam de andar na minha lei. Porque senão, você já sabe o que pode acontecer, né? A árvore que não der bom fruto é dissipada fora. Versículo 8. Em Horebe o provocaste, de tal forma que ele, irado, quis aniquilar-te. Versículo 9. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, aí já é Moisés falando com o povo. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco. Olha só, o Senhor Deus fez convosco, o Senhor fez com aquele povo de Israel, o Senhor fez e faz até hoje essa aliança com quem? Conosco, com cada um de nós, comigo, contigo. Permaneci no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Bem, marca aí na Bíblia de vocês esse versículo 9. Por quê? Porque o servo do Senhor, quando ele faz jejum, quando ele entrega a vida dele para promessas, né? Deus, ele acolhe pelo sacrifício daquele profeta. Vamos supor que nesse momento agora eu tô orando por uma pessoa próxima a mim que tá adoentado, né, sentindo mal, e eu falo assim, Senhor, eu quero oferecer esse jejum de 3 dias para essa vida, Deus. Coloca essa vida de pé, restaura a vida dela, Senhor. E eu tô lá de jejum. Eu tô lá de jejum, entregando para Deus aquela vida, e Deus dá uma força para aquelas pessoas, para aquela pessoa, né, que eu tô orando, e aquela pessoa sai dali toda disposta e começa o quê? A fazer tudo que desagrada a Deus. Você já pensou que é isso? 40 dias e 40 noites sem comer pão. Tá escrito aqui, ó, versículo 9, né? Para buscar essa arca da aliança de Deus, né? Para buscar aí as tábuas, né? As tábuas com os 10 mandamentos. Eu falei arca da aliança, mas eu errei. É tábuas, as pedras, as tábuas com as leis dos 10 mandamentos. É Moisés falando que ele ficou ali, né? Então, versículo 9: quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Olha o sacrifício de Moisés. E para quem conhece a história, o que aconteceu quando ele desceu? O povo estava adorando bezerro. Enquanto ele estava lá pedindo a Deus para fortalecer aquele povo e Deus estava entregando o que é para eles fazer para ser fortalecido, ele se encheu de fortaleza aqui embaixo, cheio de energia, entediado e foi fazer o quê? Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha aí 5G e decidiram fazer uma festa e fazer um bezerro de ouro para adorar. Pois é desse jeito. O povo de coração duro, que não conhece verdadeiramente Deus, eles ficam confusos, eles ficam com medo.
né? Eles plantam aquela plantinha do coração deles lá em terra fofa, onde vem a água do mar e tira aquela plantinha, leva embora e morre. Então, versículo 10. E o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus. Deus escreveu com o dedo de Deus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque primeiro Deus escreveu com o dedo, né? Aí quando acontece aquele fato todo do bezerro, tal, aquilo tudo, aí o que acontece? Moisés quebra. E quando Deus vai dar de novo as tábuas para Moisés, é o próprio Moisés que tem que escrever, para ele sentir o quanto é difícil escrever na pedra. Porque aí agora ele vai pensar 1000 vezes antes de quebrar o que Deus deu. Porque Deus escreveu com os dedos na pedra. Ele não tinha que quebrar porque estava com raiva. Aí eu digo para você, quantas pessoas você conhece que fica com raiva e começa a quebrar coisa? Aí tô com raiva, quebro o prato. Tô com raiva, bato na mesa. Tô com raiva, bato no muro. Bata onde o que tiver na minha frente, tô batendo, tô quebrando, porque eu tô com raiva. Tô com raiva. Simplesmente tô com raiva, então que eu tenho que quebrar alguma coisa. E dependendo do homem perverso, a dureza do seu coração, ele quebra a cara de alguém que tá na frente. Né? Por isso que existe muitas, né, lei Maria da Penha por aí. Então é isso aí. Deus ele ensina que nós temos que dominar nós mesmos. E ele nos ensina a dominar nós mesmos. Para a gente chegar à santidade com Deus, nós temos que dominar a nós mesmos. Não é seu vizinho, não é sua família, não é seu filho. Você mesmo precisa ser transformado, mudado. Deus escreveu aquela tábua no dedo. Mas lá para frente, Deus vai falar: olha aqui, minha filha, eu tô cuidando da sua vida, eu estou aí cuidando. Mas você quer saber de uma coisa? Tem coisa que tá na minha mão, tem coisa que tá na sua mão, então você agora vai se virar para escrever. Ah, mas tá doendo, minha mão tá cansada, tá doendo, não quero saber. Vai fazer acontecer. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Deus é amor, mas ele também é dureza. Deus, ele não se alegra em nos punir de forma alguma. Ele fica triste por ter que nos punir, mas nós merecemos. E quando nós aprendemos mais rápido, ele retira a ira de cima de nós. Quando nós reconhecemos o mais rápido possível que nós erramos e pedimos perdão a Deus, mais rápido ele vai tirar a ira de sobre nós. Está determinado na palavra dele. Ele fica irado, mas ele não quer ficar irado o tempo todo com você. Então ele quer que você pense, olha que Deus, me perdoe, eu fiz errado, eu não quero mais, eu vou policiar minha vida. Isso aí que Deus quer. Deus ele colocou aquelas tábuas escritas no dedo para dar para aquele povo ingrato. Mas depois Moisés teve que escrevê-la, né? Porque Deus falou assim, olha que eu escrevi no dedo para você, agora você vai saber o que que é escrever na tábua, na pedra. Desculpa. Então vamos lá. Versículo 10, repetindo aí. E o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus, nas quais estavam gravadas todas as palavras que o Senhor vos tinha dirigido no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Olha, Deus tinha gravado e ainda no meio do fogo. Versículo 11. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. O Senhor disse-me: vamos, desce prontamente daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito corrompeu-se. Depressa, desviaram-se do caminho que lhe mandei seguir. Pode marcar esse pedacinho aí, que se corromperam. Um caminho que Deus mandou seguir, eles se corromperam. Fabricaram para si um ídolo fundido. Vejo contínuo
Vejo, continuou o Senhor, que essa nação é um povo de cabeça dura. Olha só, Deus ele falando que o povo é de cabeça dura. Versículo 14. Deixa que eu o aniquile e apague o seu nome de debaixo do céu. Farei de ti uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Tendo eu descido do monte, o qual ardia em fogo, trazendo na mão as duas tábuas da aliança, verifiquei que vós tinhais, de fato, pecado contra o Senhor vosso Deus, fabricando-vos um bezerro de metal fundido, e desviando-os assim tão depressa do caminho que vos tinha trazido o Senhor. Arrojei, então, de minhas mãos as duas tábuas e quebrei-as à vossa vista. Você vê, Moisés quebrou a tábua, né, ali de pedra, que Deus tinha escrevido com o dedo. Antes mesmo, Moisés poderia ter mostrado, gente, eu estava lá conversando com Deus, olha aqui a prova, olha aqui as tábuas escritas com o dedo de Deus, vejam isso aqui porque vocês se corromperam. Mas não, ele quebrou antes que aquele povo pudesse ver, né? Então eu acho que Deus, ele tomou uma atitude com Moisés mais para frente por causa da água, né? Que ele pediu para falar com a rocha, e ele feriu a água e ele já determinou, olha aqui, você não entra na terra prometida. Mas eu acho que não foi só por aquele momento, eu acho que também foi por esse momento. Porque era uma prova de que Deus escreveu naquela tábua. Quem que não queria ver esse poder tão grande, né? Do dedo de Deus escrevendo na tábua, poder ver como era. E aí ele quebra. Eu acho que foi juntando as coisas, né? Mas aí é Deus e Moisés, quem sou eu para falar alguma coisa, né? É Deus e Moisés, Deus me perdoe se eu tô invadindo aqui o julgamento do Senhor, mas é o que eu imagino também que poderia deixar Deus irritado. Mas vamos lá. Versículo 14. Deixa que eu aniquile. Nós já lemos. Então, versículo 15. Tendo eu descido do monte, também já lemos. Versículo 18. Prostrei-me em seguida diante do Senhor, como antes, e estive 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, por causa de todos os pecados que tinhais cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, e provocando a ira. Versículo 18, de novo eu vou ler. Prostrei-me em seguida diante do Senhor, como antes. E estive 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, por causa de todos os pecados que tinhais cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e provocando-lhe a ira. Bem, Moisés estava lá esses 40 dias e 40 noites, justamente pelo pecado do povo, pelo pecado de todos eles, né? E sem comer pão e sem beber água. Muitas das vezes vem naquele exemplo que eu dei, né? Dos 3 dias, você orando e jejuando pelo amigo, e o amigo cria força e não tô nem aí para Deus. É de coração duro. E é isso aí. Por isso que Deus nos ensina que nós mesmos, a salvação individual. Você quer ir para o céu? Lute você mesmo pela sua vida. Comece a orar você mesmo pela sua vida. Tomar força você mesmo pela sua vida. Deus estreitou o caminho, não é verdade? É isso aí. Versículo 19. Eu estava aterrado, vendo o furor do Senhor contra ti, a ponto de te querer destruir. Entretanto, ainda desta vez, ele me ouviu. Quer dizer, Deus lá queria destruir esse povo rebelde que estava fazendo o bezerro de ouro para adorar. Mas Moisés clamou pelo povo. E aí Moisés contava para o povo que Deus queria destruir eles. Mas Deus ainda ouviu Moisés.
quando pedia para não fazer. Também contra Arão, o Senhor estava de tal forma irado que queria matá-lo, mas eu intercedi também por Arão. Bem, também contra Arão o Senhor estava de tal forma irado. Bem, esse versículo 20 vocês marcam porque Arão era o irmão dele e o sacerdote. E Deus também queria matar Arão, porque foi Arão que permitiu. Arão também não teve fé. E Arão era o sacerdote. E aquele povo impressionou ele. Vamos fazer um bezerro de ouro? E ele se sentiu o quê? Oprimido, não. Ele se sentiu ali, né? Que tinha uma força maior ali, apressando ele ali. Ele se sentiu ali, talvez, né? Oprimido pelo povo, reprimido pelo povo. E aí ele resolveu fazer. Tá bom, vamos fazer esse bezerro então, tal. Tem muito tempo que a gente não vê Moisés. Moisés pode ter morrido, então vamos fazer um bezerro e adorar. E Arão contribuiu, ajudando, se eu não me engano, foi Arão quem ajudou a fazer, né? O bezerro fez, né? E é isso aí. Então, nesse momento aí, foi um momento que Deus também se irou com Arão, porque Arão, né, passou a mão na cabeça dos pecadores e ainda contribuiu com eles, né? Por isso que o servo do Senhor nunca pode deixar que alguém próximo a ele cometa um erro. Vamos supor que uma pessoa está blasfemando e é um amigo, seja lá quem for, um estranho, começa a blasfemar. O que um servo do Senhor que está perto tem que fazer é repreender. Olha aqui, eu repreendo tudo que você fala em nome de Jesus, você me perdoe. Mas eu não vou permitir que você caia em tentação. Mas eu vou pedir a Deus que te livre de todos os males, de todos os pecados. Porque Deus, Ele te ama. Esse é o servo do cristão. Esse que é um servo abençoado por Deus. É um verdadeiro cristão. Ele não deixa que as pessoas que estão ao redor dele venham cair em tentação, mas clama a Deus para livrar eles de todo mal, de todo pecado, porque foi assim que Jesus orou por cada um dos discípulos. Então vamos lá, versículo 21. Quanto ao objeto de vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, tomei-o, atirei-o ao fogo e o fiz em pedaços, esmagando-o até que fosse reduzido a pó. E joguei esse pó na torrente que desce da montanha. Provocastes também o Senhor em Tabera, em Massa e em Quibrote Ratava. Quando o Senhor quis que partisseis de Cádiz Barne, dizendo: sobe e tomai posse da terra que vos dei, vós e vos rebelastes contra as ordens do Senhor, desconfiado dele, e não ouvistes a sua voz. Desde que vos conheço, fostes sempre rebeldes ao Senhor. Versículo 25. Fiquei, portanto, 40 dias e 40 noites, prostrado diante do Senhor, porque vos querias aniquilar. Orando, eu disse-lhe: Senhor Javé, não destrua vosso povo, vossa herança, que resgatastes com a vossa grandeza e tiraste do Egito com as vossas mãos fortes. Lembrai-vos de vosso servo Abraão, Isaque e Jacó. Não olheis para a dureza desse povo, que são maldade e seus pecados, para que os habitantes da terra de onde nos tirastes não digam: o Senhor não podia introduzi-los na terra que lhes tinha prometido. Ou então ele os odiava e por isso tirou-os a fim de matá-los no deserto. E não obstante, eles são o vosso povo, a vossa herança,
que tiraste do Egito com a vossa grande força e com os vossos braços estendidos. E ali Moisés falava com Deus. Deus, não deixa que os inimigos vejam que o Senhor, por ira, tirou eles do Egito para matar lá no deserto. Eles são seu povo. E Deus, por essas palavras de Moisés, resolveu não fazer. Mas é aquilo que eu digo, amados. Deus, quando ouvia as palavras de sabedoria da boca de Moisés, Deus voltava atrás. Deus, ele quer nos mostrar que a oração, ela pode muito em seu poder. Se a oração for humilde, Deus, ele ouve. Deus, ele quer ouvir o seu coração. Ele quer ouvir as palavras sinceras da sua boca. Ele quer senti-las para poder te dar essa bênção. Porque Deus, quando ele ouvia, ele se confortava. E ele fazia a vontade de Moisés. Porque agradava a ele a sua oração. Então é isso aí, o fim do capítulo 9. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.